Olá, eu sou o Animus. Você está prestes a escutar a introdução e o primeiro capítulo do e-book A Guerra da Paixão versão de 2005, escrito por Nessana Alita. Muito se tem escrito sobre a perfídia dos homens e pouco se tem escrito sobre a perfídia das mulheres, sem negar de modo algum a existência de um lado superior, maravilhoso, paradisíaco e divino no feminino e nem tampouco o lado negativo do masculino. Venho agora tentar suprir esta carência clarificando um pouco o que falta. Há na mulher duas instâncias, uma superior e outra inferior. O lado superior corresponde à mulher autêntica. O lado inferior corresponde à fêmea humanoide animal. Sobre a maldade da fêmea animal, as pessoas não costumam falar muito, é um tabu. Todo aquele que se atreve a apontar as crueldades e debilidades femininas é imediatamente rotulado como um simples machista retrógrado e misógino. Infelizmente, as mulheres atuais em grande parte estão polarizadas negativamente na relação com os homens, nem sempre dando voz à parte superior e boa que há nelas. As verdadeiramente sinceras, que também existem, estão perdidas no meio da multidão e não podem ser encontradas facilmente porque as espertinhas se fazem passar por honestas. Nota do autor. Refiro-me à honestidade dos sentimentos e não ao número de parceiros sexuais. Uma mulher que não se contente com um só homem e queira ter muitos parceiros não pode ser acusada de insinceridade se deixar isso bem claro no contrato, isto é, desde o início. Como aquelas que não servem para o casamento são dissimuladas e juram pela alma que são fiéis, honestas e sinceras, as poucas que serviriam para uma relação séria e estável não podem ser detectadas sem grande dificuldade. Mulheres e homens sinceras no amor nunca foram abundantes ao longo da história, mas nos dias de hoje estão em rápida extinção, desaparecendo velozmente devido à decadência e degeneração de nossa espécie. Nota do autor. Esta decadência amorosa também atinge, obviamente, o homem, mas se expressa de forma distinta daquela que aqui nos interessa. As mulheres me parecem mais propensas do que os homens a certas obsessões afetivas. São imprevisíveis, contraditórias, mudam a todo momento, nunca sabem direito o que querem, desejam coisas incompatíveis e nem sempre orientam logicamente os seus comportamentos. Nota do autor. Entretanto, as contradições comportamentais atendem a objetivos defensivos e às vezes ofensivos ao paralisarem a ação do homem. Suas oscilações hormonais, tendências à depressão, pós-parto, fragilidades corporais, etc., são elementos que devem ser levados em consideração no momento de julgarmos suas atitudes, o que, invariavelmente, os obriga a sermos indiferentes às suas crueldades e a não levá-las muito a sério, perdoando-as, sob a pena de sofrermos um bocado caso não o façamos. Aquele que não as aceita tais como são, debatendo-se inutilmente contra o inevitável, perderá o juízo, pois a tristeza nos arrasta quando as perseguimos. Aquele que corre atrás da incoerência feminina para tentar revertê-la à força já está acorrentado sem o perceber. Uma obsessão à qual muitas são propensas consiste em desejar obcecadamente serem amadas. Nota do autor. A obsessão pela continuidade do interesse masculino, que Francesco Alberoni descreve. Trata-se de uma tendência instintiva e natural, um mecanismo do inconsciente para a preservação e domínio, do qual a mulher somente pode ser considerada culpada quando fica passiva diante da mesma. Mulheres que assimilam este instinto se tornam virtuosas, sinceras, compreensivas e são verdadeiras pérolas, sem pagar o preço correspondente, dando amor, certeza e fidelidade. Trata-se de um egoísmo calculista que não leva em consideração os sofrimentos provocados no outro, muito semelhante, nesse sentido, ao egoísmo insano dos homens que tomam o sexo das mulheres à força. Nota do autor. Este lado obscuro do homem motiva um ressentimento ancestral. Ou as pressionam para cederem. Ao invés de protestarmos, é melhor perdoar e aceitar, adaptando-nos às condições reais que nos são oferecidas e não alimentar nenhuma expectativa fora da realidade. Reconheço que muito assim oferecerão comigo por ter escrito sobre as mulheres verdades que tentam esconder a todo custo. No entanto, digo aos furiosos que as estou ajudando, pois denuncio traços comportamentais que prejudicam não somente seus parceiros e pretendentes, mas inclusive elas próprias. Aponto as fraquezas do sexo feminino e do masculino, bem como os meios pelos quais os homens mal intencionados podem quebrar-lhes a resistência e vencê-las, sendo evidente que as estou auxiliando a se conhecerem e a se protegerem contra os nefastos efeitos de suas próprias maldades. Além disso, forneço subsídios experienciais para que possam aconselhar e orientar filhos, irmãos e outros parentes do sexo masculino contra o perigoso magnetismo da paixão. Acrescente-se que não creio que todas as mulheres sejam más. Aos críticos, sugiro que refutem minhas ideias ao invés de depreciá-las. Sou defensor da monogamia, da fidelidade conjugal e da família.
Escrevi este trabalho para os sinceros que são derrotados na guerra da paixão e não conseguem dominar a relação com suas esposas, namoradas, companheiras e ou parceiras. Meu público-alvo são também os fortes que não temem a verdade, os fracos que querem fortificar-se e os valentes que não querem perder o tempo sendo trapaceados. Em suma, escrevo para aqueles que gostam de refletir por si mesmos, almejam ir além dos joguinhos ludibriadores e buscam um relacionamento realista baseado na verdade crua e não em ilusões, mentiras, enganos, fraudes, trapaças, sonhos, manipulações e romantismos tolos. Somente estes se darão bem ao aplicarem meus conhecimentos. Aqueles que tentarem aplicá-los com finalidades egoístas ou más intenções, tais como seduzir para enganar, transformarem-se em machos alfa-garanhões, manipular mulheres e etc., obterão resultados opostos aos desejados. Não escrevo para pessoas imaturas, que não diferenciam a crítica da raiva, que não querem uma relação estável, que estejam procurando alguém que lhes diga o que fazer ao invés de pensarem e decidirem por si mesmos. Não sou e nem desejo ser mestre de ninguém. Não procuro discípulos, nem admiradores, nem seguidores. Procuro apenas leitores sinceros e amadurecidos para questionar, de maneira sóbria e crítica, as crenças e os paradigmas hegemônicos. Se você não é um desses, feche este livro porque a mensagem não é para você. Nosso propósito é descobrir os verdadeiros sentimentos e intenções da mulher para não perdermos tempo com as insinceras. Também não é nossa meta gerar atração nas indiferentes e nem tampouco conquistá-las, mas sim identificá-las rapidamente e dispensá-las. Partimos do princípio de que não devemos correr atrás daquelas que nos esnobam ou rejeitam e nem tampouco perder o tempo tentando gerar nelas atração. É mais eficiente e rápido encontrar as menos insinceras. Não nego que os machos possuem uma sombra perigosa, nota do autor. Pode ser que no futuro eu aprofunde o lado obscuro masculino, mas não garanto que o farei. Mas aqui a meta foi descrever a sombra do feminino e não me desviarei deste propósito. Capítulo número 1. A elogicidade. Entre os sentimentos passionais, nota do autor, temos que diferenciar as emoções inferiores da paixão amorosa do amor verdadeiro, o qual é uma forma sublime de sentimento. Do homem e da mulher há um desencontro perpétuo oriundo do fato de que os homens que amam são utilizados como escravos emocionais e os insensíveis são amados. Trata-se de uma estranha contradição. Aquelas mulheres que se lamentam por não serem amadas são justamente as mesmas que rejeitam aqueles que as amam e preferem os cafajestes insensíveis. Esta preferência pelos playboys, cafajestes, dom juans, poderosos, famosos, líderes etc. que não se apaixonam e dispõem de muitas pretendentes e amantes torna a realização do amor passional impossível. É impossível que uma pessoa que adote a indiferença como critério para a eleição de seu objeto de amor seja feliz pela própria natureza contraditória de sua escolha. Escolher o insensível como pessoa ideal para ser feliz no amor é algo assim como eleger, entre várias alternativas, um carro como o veículo ideal para se atravessar o oceano. É agudo, à primeira vista, ilógico. Além de ilógico, é nefasto para as mulheres. O fato de elegerem aqueles que as rejeitam como objeto de amor parece, à primeira vista, ser uma prova de que as mulheres são absurdas, incoerentes e ilógicas. Entretanto, esta é uma questão ainda não resolvida a contento. Defendo a hipótese de que tal comportamento é ilógico apenas na aparência ou até certo ponto, ocultando um princípio totalmente coerente com uma conduta calculista, aproveitadora e egoísta, mas muitas vezes inconsciente, a oferecerem sexo e amor aos insensíveis. Na verdade, o fazem movidas por orgulho, sede de poder e de domínio, nota do autor. A mulher predatória exerce o domínio sobre o homem por meio da paixão deste. Em outras palavras, elas são absurdas, insensatas e ilógicas apenas sob certos aspectos do problema. São habilidosas estrategistas. Os insensíveis acenam com a possibilidade de obter poder e prestígio por serem aqueles que a curto prazo se destacam sobre os bons na selvagem luta pela sobrevivência. Esta superioridade é aparente, pois, no final da vida, os homens colhem aquilo que plantaram, mas é suficiente para iludir as mulheres por serem as mesmas muitas vezes irracionais, nota do autor. Não sou adepto do racionalismo. Racionais, superficiais, volúveis e facilmente atingidas por más influências. Os machos polígamos, depravados e promíscuos excitam a curiosidade e o desejo de submetê-los pelo amor. A curiosidade as leva a raciocinar. Se ele possui várias, deve ter algo interessante. O que será que ele tem para atrair tantas? O orgulho dirá: será que sou capaz de fazê-lo se apaixonar e rastejar por mim? E a cobiça fará pensar: se eu submetê-lo pelo amor, terei um escravo para me servir e serei tratada como uma princesa.
Quando o tiro sai pela culatra e a guerra da paixão é perdida, então elas reclamam e se lamentam imputando toda a culpa a nós e generalizando. Os homens insensíveis, mulherengos, distantes e cruéis são considerados superiores aos bons, honestos, fiéis e trabalhadores. As mulheres, então, tentam dobrá-los e submetê-los por cobiçarem a posição e o status que poderão obter em relação às fêmeas rivais que também os desejam. Quando não conseguem, por serem eles durões, passam a se lamentar. Os lamentos são então exteriorizados sob falsa roupagem de amor e sensibilidade romântica, sendo daí proveniente a errônea e muito comum ideia de que todas as mulheres são seres carinhosos e incompreendidos que retribuem o amor com amor. No plano real, o amor simplesmente afetivo é geralmente retribuído com indiferença, aversão e infidelidade, ao passo que a frieza, a determinação e o comando, se assumirem feições protetoras, são retribuídos com tentativas de submissão por meio da carinho amoroso e ardentemente erótico. O fato de serem justamente os piores machos que dispõem do amor das mulheres mais lindas é uma prova multissignificante de que o espaço para a sinceridade e a bondade não existe na guerra da paixão. As desfavorecidas em beleza aceitam os bonzinhos por se sentirem rejeitadas devido à pouca atratividade. Quando lhes damos beleza física, rapidamente se transformam. A partir do exposto, concluímos que o amor passional das mulheres já nasce condenado a não se realizar pelo simples fato de que o critério utilizado para a eleição de seu objeto é a inacessibilidade. Por outro lado, há nesse critério seletivo prejudicial muito de realmente absurdo. Observando-as, vemos autênticas que são simuladas propositalmente não aparentes, provocadas, as oriundas algumas da ilogicidades nem tampouco natural propensão feminina à confusão psicológica. São ilogicidades involuntárias, inconscientes, negadas a todo custo e incompreensíveis por serem regidas pelo caos mental. Essas características explicam por que o intenso interesse, apego e dedicação por nós desaparece subitamente sem dar o menor aviso e nunca mais retorna. A falta de senso lógico torna igualmente compreensível o absurdo de quererem ser amadas por cafajestes. São insanidades que nem mesmo elas explicam e têm sua origem em uma ruptura entre seus fortes instintos e seus intelectos. Tentar forçá-las por meio da argumentação a reconhecerem seus erros, a tomarem decisões lógicas, a serem transparentes, a admitirem a dissimulação, etc., sempre surte o efeito oposto e violenta suas naturezas, obrigando-as a se defenderem. Por mais evidente que seja a falta de lógica interna em uma mentira mal contada, tal fato jamais será admitido e os recursos melodramáticos para convencimento prevalecerão, transformando a discussão em um pandemônio infernal de ideias confusas e sentimentos insanos. Sempre será uma absoluta perda de tempo tentar fazer uma pessoa compreender a própria maldade, as crueldades de suas atitudes desonestas no amor e os motivos pelos quais ela própria muitas vezes se faz indigna de ser amada. As discussões sempre se transformam em brigas porque a mente passional não possui quase nenhuma objetividade que permita à pessoa abordar a si própria em uma autoanálise reflexiva. Ela mesclará, de forma caótica, múltiplos assuntos desconexos, tratando passional e superficialmente todos os pontos dialogados, não permitindo a compreensão em profundidade de nenhum. 100% narcisistas, essas pessoas são incapazes de se enxergarem tal como são. Entretanto, há também ilogicidades fingidas, como aquelas que algumas simulam quando querem fazer parecer que não estão entendendo algo óbvio, evidente, notório e manifesto. Serão abordadas no próximo capítulo. Em última instância, conclui-se que devemos atingir um estado interno em que simplesmente nos esquecemos dos problemas e confusões que as mulheres criam para incansavelmente tentar nos envolver. Pelo fato de existirem ilogicidades reais e ilogicidades fingidas, resulta que não há outro caminho além da indiferença. Tentar forçá-las a revelar o que sentem, a definir posições, a não mentir, a não esconder, a não manipular, etc., pode ser muito útil em certas situações emergenciais desesperadoras, mas ainda assim, conferir-lhes importância e, portanto, fornecer poder, força e energia. O ideal é, portanto, a neutralidade completa, a indiferença com relação ao que sentem por nós ou pelos outros, a inveracidade do que dizem, as tentativas de enganar e de manipular.